como alianças são importantes na nossa vida. Eu quero trazer para você aqui nesse vídeo algumas reflexões sobre alianças, como isso afeta a nossa vida, como isso afeta a nossa confiança em Deus, o nosso futuro, as nossas atitudes. É muito importante que você avalie sobre as alianças que você tem construído e onde você tem depositado a sua confiança. Isso vai afetar o seu destino até mesmo com Deus, com a aliança que você tem com Deus. E eu quero trazer para o contexto aqui de todo esse assunto um pouco da história de Josafá, um rei de Judá. Lá no capítulo 19 de 2 Crônicas, você vai ver a história de Josafá, que fez uma aliança que irritou a Deus. Josafá faz uma aliança e desobedece a Deus. Com a sua desobediência, ele irou Deus. Olha só o que Deus diz para ele: porque o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor, porque ele fez uma aliança com Acabe. Josafá faz uma aliança com Acabe, que era perverso, que desobedecia o Senhor, que adorava outros ídolos. Ele faz essa aliança e Deus fica irritado, irado com ele. A Bíblia vai dizer aqui, o Senhor está muito irado com você por causa dessa desobediência. E ao mesmo tempo, olha só, atenção a isso aqui que eu vou dizer. Mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Aserá, a idolatria, de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Então, embora Josafá tivesse cometido um grande erro de fazer aliança com um homem perverso que não adorava Deus, que era o rei Acabe, o esposo de Jezabel, você já deve ter ouvido falar, ele tinha crédito com Deus. Por causa disso, ele não colheu do seu erro. E ele estava ali para entrar numa guerra e ele buscou a ajuda do Senhor e Deus o ajudou. Porque ele tinha crédito. Porque olha só, vai dizer, mesmo assim, porque você, há algo bom em você e do que você fez e buscou a Deus de todo o coração. Então, Deus, olha só, o erro não pôde apagar o que ele tinha feito de bom. Então, se você tem aliança e se arrepende, continua na obediência ao Senhor, talvez o Senhor vá só perdoar e não haja alguma consequência maior, algo pior. Que foi o que aconteceu aqui. Pelo fato de toda a caminhada que ele tinha tido com Deus, Deus ficou muito irado com ele, mas Deus ainda assim o ajudou. E Deus ainda assim o perdoou. Então, deu a ele a oportunidade. E nós vamos ver em todo o contexto, essa recorrência de erros dele. E lá na frente vai ter consequências. E eu quero ler com você aqui, no capítulo 20, no verso 15, que vai dizer o seguinte, preste atenção. A batalha não é sua, mas é de Deus. Deus se volta aqui em uma outra guerra que vai acontecer, se volta a favor de Josafá. Porque ele tinha uma aliança com Deus, mesmo depois de ter cometido erros. Olha só, e aí Deus diz o seguinte: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tome suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Povo de Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Aqui a gente vê que Deus se posiciona a favor de Josafá em uma guerra que ele entrou, porque ele se arrependeu. Embora tenha cometido esse grande erro, aqui vai dizer sobre a aliança que ele tem com Deus, porque mesmo depois de tudo que aconteceu, ele permaneceu obediente, ele se arrependeu e Deus estava a seu favor, estava do seu lado. E lá no capítulo 20 vai dizer o seguinte: Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Olha só, ele ainda está posicionado em obediência a Deus, ainda está buscando a Deus e ele ainda proclama: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão entre os exércitos de Amon que estavam guerreando contra ele e eles começaram a brigar entre si. Ou seja, o Senhor, nessa situação dessa guerra, Josafá se posicionou em busca pelo Senhor e Deus se posicionou a favor dele, e a adoração foi esse posicionamento. Às vezes a gente se posiciona de uma maneira querendo resolver com as nossas mãos, com as nossas atitudes, mas a verdade é que o posicionamento deve ser guiado pelo Senhor.
o Senhor dar as estratégias. Deus precisa nos dar as estratégias. E aqui ele entendeu, Deus falou, fique parado, se posicione, mas fique parado, porque eu vou dar a vitória. E foi o que ele fez. Só que esse parado dele, ele ficou em adoração e oração. E às vezes o Senhor nos manda não fazer nada e a gente de fato não faz nada. E a gente precisa se colocar em oração, a adoração ao Senhor, porque Ele vai lutar as nossas guerras, o Senhor vai se posicionar ao nosso favor, sabe? Ele vai agir para nos ajudar. E qual é o posicionamento que Deus tem pedido de você? O que Deus tem falado para você fazer? Qual é a estratégia que Deus tem te dado para você agir nessa batalha, nessa milagre que você precisa, nessa vitória que você precisa alcançar? O que o Espírito tem testificado no seu interior sobre a sua parte, sobre qual é a sua parte de agir? Sabe? Lá no capítulo 23 e no 24, a gente vê os exércitos se atacando uns aos outros. O Senhor disse que ele não precisava fazer nada e de fato ele não fez. Ele se posicionou e o exército brigou entre si. E eles saíram vitoriosos, foi uma ação de Deus. E ainda saíram com despojos. Aqui Deus que fez tudo. Quando Josafá chega ao ponto final, ele já é vitorioso. Sabe, Deus fez tudo. E você vai ver lá num determinado momento que Deus diz para ele, não tenha medo nem desanime. Por quê? Porque quando você precisar confiar em Deus e não se mover, e não poder fazer com as suas mãos, você não vai vir esse sentimento de resolver com as próprias mãos. Quando você precisar deixar para Deus, você vai ter que confiar nele. E esse sentimento de dúvida, de medo, de falta de fé, de incredulidade vem porque você não está fazendo nada, porque você não está se movendo, porque você não está ajudando Deus. Porque você não pode agir com as suas próprias mãos e isso vai gerar muito medo e muito desânimo. Sabe, aonde você vai fazer conta, a conta não fecha, você vai fazer medir, as medidas não bate, você vai se comparar com as outras pessoas, com as outras histórias e parece que não vai se encaixar para a nossa pequena, sabe, a pequena ideia do que vai acontecer, da realização daquilo que nós esperamos, a gente vai comparar, parece que dos outros sempre é maior, e sabe, não vai fazer sentido. Esse momento de espera é um momento que a gente fica muito perturbado mentalmente e emocionalmente, porque a gente quer agir, Deus nos paralisa, Deus nos manda esperar. Só que essa espera, ela é ativa, ela precisa vir com oração, ela precisa vir com adoração, com jejum, sabe, com clamor. Não é um parar assistindo televisão, batendo perna, conversando, reclamando. Não, é uma posição ativa de fé. E a gente vai ver lá no capítulo 20 ainda, no versículo 25, o rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos, encontraram grande quantidade de suprimentos. Com Deus, você não apenas vence, mas sai com muitos despojos, coisas além do que esperava. Talvez você está esperando por algo e Deus ainda vai te dar maior, vai fazer mais, vai fazer além. Talvez nem passe na sua cabeça o que Deus de fato fará naquilo que Ele te prometeu ou no milagre que você espera, sabe? E aí a gente vê mais lá na sequência que a paz volta a reinar, sabe? Quando Josafá, então, passa por aquela situação com o rei Acabe, que ele desobedece a Deus, e ele entende que a confiança tem que estar no Senhor, que ele não pode fazer alianças erradas, porque agora eu vou te explicar o que tem a ver aquela aliança, porque ele fez uma aliança, que eu falo no começo do vídeo, uma aliança errada, e isso, sabe, irou Deus, mas isso não tirou Deus ainda do caminho. Sabe, Deus perdoou ele, ainda ajudou ele. E aí, quando ele passa por isso, e no momento que ele precisa de Deus, ele clama a Deus, e ele encontra no Senhor essa ajuda, ele encontra paz, sabe? A paz volta a reinar em seu meio, nas nações vizinhas, e ele volta a ter paz e descanso de todos os lados. O texto vai dizer lá no versículo 29 e 30, que ele volta a ter paz de todos os lados. Só que agora vem o ponto-chave da perdição de Josafá. Lá no versículo 37, a gente vai ver lá na frente ainda no capítulo 20, nós vamos ver que ele comete um erro, ele faz novamente uma aliança errada. A primeira vez que ele cometeu um erro de fazer uma aliança que não agradava o Senhor, Deus teve misericórdia, Deus ajudou ele.
Deus chamou atenção, exortou ele, mas não teve castigo, não teve consequências. Josafá voltou atrás, se arrependeu, voltou à obediência com Deus, voltou a clamar e a confiar somente no Senhor. Mas lá no fim, antes de tudo, sabe, lá no fim de todas as coisas, ele comete um erro de novo. Ele comete o mesmo erro, só que agora teve consequências e consequências graves. E nós vemos assim, sabe, lá eu vou ler para você o pedacinho do finalzinho do capítulo 20. Porque você se aliou ao rei Acázias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar, porque ele fez uma aliança errada, ele fez uma aliança com Acázias, o rei de Israel. Então, aqui mais uma vez ele comete o mesmo erro, só que agora teve consequências. Tudo que ele tinha feito foi destruído. E você vai ver lá no fim, muitas coisas acontecendo ainda de ruim com ele, sabe? Porque ele não se ligou. Ele teve uma oportunidade de Deus. Deus deu uma oportunidade quando ele errou. E mesmo Deus ficando irado, perdoou e deu a chance dele fazer as coisas certas de novo. E ele foi por um caminho bom. Mas por causa de uma aliança errada, ele perdeu tudo que tinha. A gente tem algum crédito com Deus. E ele tinha um crédito com Deus, porque ele tinha sido bom. E esse crédito que ele tinha com Deus, porque ele tinha andado com Deus, andado de todo o coração com Deus, fez com que Deus, na primeira oportunidade, sabe, perdoasse e tivesse misericórdia dele. Mas ele cometeu o mesmo erro, a mesma coisa. Ele fez de novo aliança com um homem perverso que Deus não aprovava. Ele desobedeceu e houve consequências graves. E aí já foi acontecendo uma série de coisas, sabe, de ruins, e ele não voltou atrás. Então, a mensagem que eu quero deixar para você aqui: quais as alianças que você tem feito? Aprova o Senhor? O Senhor aprova o melhor. Ele aprova o que você tem feito, com quem você tem andado, com quem você tem feito negócios, com quem você tem feito sociedade, quem sabe? Sabe, o Senhor tem aprovado as alianças que você tem feito, e isso vai afetar diretamente a sua vida. Porque se a sua aliança é verdadeira e genuína com Deus e você anda em obediência, você está guardado, você andará em paz, Deus te protegerá, e mesmo às vezes sendo atacados pelo inimigo, porque o inimigo nos ataque, nós não estaremos isentos de viver isso, mas o Senhor nos dará estratégias para contra-atacar e para sair vitoriosos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, da soberania de Deus. Deus é que controla tudo. Deus tem o controle das nossas vidas quando andamos com Ele. Mas se a gente der legalidade para o inimigo, nós seremos afetados, nos afastaremos de Deus e colheremos consequências graves. Então, cuidado com a aliança que você tem feito e aonde você tem depositado a sua confiança. Houve um momento em que Josafá faz aliança errada por causa do que ele queria receber em troca da aliança. Sabe, talvez aqui não vai dizer, mas talvez ele confiou na força do outro. Eu não sei. Só sei dizer para você que nós precisamos buscar socorro no Senhor. Onde é que nós temos buscado socorro? Com quem nós estamos fazendo aliança? Aqui tem tem muita coisa preciosa para aprender nesse texto, muitas lições, sabe? E eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que você medite nela. Medite nela para tomar cuidado com as suas escolhas e decisões, porque elas vão afetar você, mas elas também afetarão ao seu redor, a sua família, seus amigos, sua casa. Aqui, o que aconteceu com Josafá afetou todo mundo. Tudo que ele tinha construído foi destruído. Afetou todos ao seu redor. Então, nós precisamos prestar atenção na autorização de Deus quanto a alianças que fazemos. E, em nome de Jesus, eu espero que você possa ter discernimento do que você tem decidido e das pessoas com quem você tem andado, com quem você tem se inspirado, talvez, com quem tem influenciado diretamente a sua vida. E se você tem andado na obediência do Senhor, quando o Senhor diz não e quando o Senhor diz para não fazer, não se envolver, não fazer negócios, não criar alianças. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.